Olá, meu nome é Juliana Gomes, sou professora de Ciências e de Biologia e hoje eu vou apresentar para vocês, alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, uma palestra sobre um assunto muito importante e muito presente no nosso dia a dia. Vocês conseguem adivinhar que assunto é esse? Isso mesmo, eu vou falar sobre a água, sobre os recursos hídricos. E para isso, vou contar com a ajuda de alguns personagens da nossa cultura: a Iara, o Saci e o Curupira. A água é muito importante para a vida. Aliás, sem água nem vida existe. Vocês sabiam que a água está presente no nosso planeta e no nosso corpo? Uma vez, uma amiguinha me perguntou: mas a água não é importante só para os peixes? Não! Ela é importante para os peixes, mas não só para eles, para todos os seres vivos. Para entender melhor isso, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente? Eu estava aqui pensando sobre o meio ambiente. É tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Já sei, vamos começar do início. Vamos ver do que o meio ambiente é composto. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou dar 6 segundos para vocês falarem tudo o que tem na imagem e tudo o que vocês acham que devia ter, tá bom? As plantas, a vegetação. Quais são as plantas que vocês conseguem lembrar? As árvores, as flores, a grama, as plantas que nos servem de alimento, o arroz, o feijão, o alface. Todas as plantas que existem fazem parte do meio ambiente. Vamos para o próximo, os animais. A borboleta, o camaleão, um lagarto bem diferente, o beija-flor, que eu acho lindo, as abelhas que produzem o mel, a tartaruga, as formigas, a cobra, o sapo e tantos outros animais que fazem parte da natureza. O próximo vai ser mais difícil. Já vimos as plantas, os animais e agora nós vamos ver as rochas, os solos e os minérios. Aí podemos falar sobre tantas pedras, sobre tantos metais, como o ouro usado para fazer joias, a pedra usada em construções e também as pedras que encontramos no meio ambiente. Todos esses elementos fazem parte do meio ambiente. Será que vocês já adivinham os próximos elementos que fazem parte da natureza? A atmosfera, os ventos, que às vezes são fraquinhos e às vezes nos dão medo, a chuva, que abastece os rios, molha as plantas e às vezes até nos molha no meio do caminho. E quem nunca brincou de tomar banho de chuva? As nuvens, tudo isso faz parte da atmosfera e também do meio ambiente. Agora que já vimos que o meio ambiente é formado por plantas, animais, rochas, solos, minérios, atmosfera, podemos finalmente falar de água. E vocês sabiam que na natureza a água pode ser encontrada em 3 formas? No estado sólido, na forma de gelo, presente no polo norte e no polo sul da Terra, na forma líquida, aquela água dos rios, dos igarapés, do nosso copo de água, e na forma gasosa, aquela quando a água evapora. Agora vamos ver como e por que a água é muito importante para os seres vivos, todos mesmos. E vamos continuar brincando. Quando as imagens aparecerem, eu quero que vocês me falem o que aparece, tá? A água é importante para os insetos. A abelha, a joaninha, a barata, a libélula, a formiga, a mosca, a borboleta. A água, é claro, é importante para os peixes. Esse grandão aí é o pirarucu. Vocês conhecem outros peixes? Qual é o preferido de vocês? Eu não sei vocês, mas eu adoro peixe. As aves. A água é muito importante para a sobrevivência das aves. Como eu disse, todos os seres vivos só existem com água. Aí nós vemos uma arara, um tucano e um beija-flor.
O próximo grupo são dos répteis, o jacaré, os lagartos, as lagartixas. Na minha casa tem uma na parede que ela é muito boazinha, ela me ajuda porque ela come os insetos. O jabuti, as cobras e agora os mamíferos. Todos esses animais, apesar de tão diferentes, têm algo em comum. Vocês sabiam? Quando eles nascem, eles mamam nas mamães deles. Os animais que vimos anteriormente não fazem isso. Quais são os mamíferos que vemos aí? O morcego, olha o macaco escondido, o bicho preguiça, o tatu, a onça parda, a anta, o boto que vive nos rios, mas que não é peixe, tá? O boto é um mamífero. Não vamos esquecer de nós, não. Os seres humanos também são mamíferos. Vamos falar rapidinho sobre as plantas? Tem 2 tipos de plantas aí que são muito importantes para o nosso estado do Pará. Vocês sabem dizer quais são? A castanheira, que nos dá a famosa castanha do Pará, e também o açaí, que tanta gente gosta. Que a água é muito importante para todos os seres vivos mesmo, né? Sem água não existe vida no mundo. Agora que já vimos que a água é muito importante para a vida, vamos pensar um pouquinho sobre como a utilizamos no nosso dia a dia? Vamos fazer uma lista com tudo aquilo que conseguimos lembrar de como usamos a água em um dia. Eu vou ajudar vocês. Pela manhã, quando acordamos, vamos ao banheiro escovar os dentes. E para isso, usamos água. Depois vamos tomar banho. Também usamos água. E então vamos para a cozinha, comer alguma coisa e tomar aquele cafezinho que também é feito com água. Viu como a água está presente em praticamente tudo o que fazemos? Beber água é muito importante para a gente. Vocês sabiam que tem água no nosso sangue, nos nossos músculos, na nossa pele, no nosso cérebro, no nosso coração, nos nossos ossos? A água é muito importante para tudo isso e muito mais. O Curupira me lembrou que a água realmente serve para muitas coisas. Para a produção de produtos, inclusive de alimentos, para a agricultura e para a geração de energia elétrica através das hidrelétricas. A Yara está certa. A hidrelétrica de Tucuruí, que temos aqui no Pará, é bem grande. E vocês sabiam que ela é a 3ª maior hidrelétrica do Brasil? Vamos falar um pouco sobre a situação da água pelo mundo. A água, apesar de tão importante, é pouco valorizada. Existe muito desperdício e poluição. Vocês sabiam que em várias partes do mundo existe pouca água e às vezes essa água é suja, colocando em risco a vida de plantas, animais e pessoas? Vocês sabiam que para tomar banho, beber água e cozinhar, uma pessoa gasta em média 110 litros de água por dia? E no Brasil, dependendo do lugar, essa média sobe para 200 litros por pessoa e por dia. Quanta água, né? Mas também não é só a falta de água o problema, tem também a poluição dela. Em cidades e bairros em que não há o tratamento de esgoto, a água suja é misturada com a água limpa. A poluição de rios, igarapés e mares é feita por esgoto e pelo lixo. Olha o Saci aí perguntando de onde vem a nossa água. Essa é uma boa pergunta. Para chegar até a nossa torneira, ela percorre um longo caminho. Vocês conseguem imaginar que em alguns pontos debaixo da terra existe algo que chamamos de lençol freático, que é praticamente um rio debaixo da terra? Para entender melhor, vamos ver na imagem. Essa água da chuva, que desce até o lençol freático, sai por uns lugares muito especiais que chamamos de nascentes. Esses lugares são muito especiais e precisamos preservar para termos água de qualidade e em quantidade. Vamos ver agora algumas das principais causas de destruição de nascentes. A destruição de florestas, a criação de gado próximo a locais de nascentes, porque eles pisam e acabam tapando a passagem de água, e também a construção de casas próximo à nascente, porque elas impedem a passagem da água. A água que sai de uma nascente se junta com a água de outra nascente, que se junta com outra e forma um lindo riachinho que, ao se juntar com o outro,
forma um lindo igarapé e um imenso rio. Olha o Saci aí, fazendo outra pergunta. Ele quer saber se eu já ouvi falar de mata ciliar. Já sim, e eu vou explicar para vocês. A mata ciliar tem a mesma importância para os rios que os cílios têm para os nossos olhos, a função de proteção. Além de proteger os rios, ela garante um ambiente adequado para os animais e também ajuda a conservar o solo protegido. Aprendemos muita coisa hoje, não foi? Vamos todos fazer a nossa parte. A água é muito importante. Obrigada e até mais, pessoal!